Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai corrigir aqui uma redação no estilo Enem sobre o tema violência policial na sociedade brasileira, na realidade brasileira. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na redação do Rafael Veras. Querido, amado, vamos começar a ler a redação aqui para ver em que pontos que você errou. Não fez o título, né? Mas tudo bem, o Enem não existe título. Pode começar. Em sua etimologia, polícia significa corpo de funcionários ou força incumbidos de fazer, respeitar e cumprir as leis e disposições. No entanto, no Brasil, observa-se que a instituição está mais para punidora. É possível entender que os principais influenciadores da violência policial sejam o sistema de educação público deficiente e a formação inadequada de policiais. Muito interessante, porque você começou aqui definindo polícia, né? Então, uma estratégia de introdução por definição. Óbvio que tem outras formas de introduzir, né? Mas você escolheu a introdução por definição e logo depois você fez um contraponto, né? Já que a polícia está aqui para proteger a população, mas quando você fala assim, está mais para punidora, né? Está mais para punidora, parece uma forma meio informal de falar, né? Então aqui você tem uma informalidade, tá? Aqui nesse pontinho aqui que eu vou colocar de verde, ó. Está mais para punidora, tá vendo? Né? Aí depois você fez uma tese com distribuição de argumentos. É possível entender, né, que os principais influenciadores dessa violência policial sejam o sistema de educação, né, primeiro ponto aqui para o seu argumento, deficiente, né, e a formação inadequada. Então, uma tese com distribuição de argumentos, a gente tem aqui os dois argumentos. Então, tá legal, tá bacana. Pode ir para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, Tá, apesar da só uma informalidade. coisa. Pode falar. O que você sugere no lugar desse está mais para punidora? Você pode colocar aqui, no entanto, no Brasil, em vez de proteger, a polícia exerce uma ação de perpetuação de horror na população, né? Ou simplesmente uma ação de animosidade com a população, pois esta tem medo, né, das atividades policiais. A população tem medo da polícia, percebeu? Uhum. Então não é estar mais, você tem que falar que eles exercem um papel mais punitivista do que protetor. Percebeu? Tá. Pode seguir. Primeiramente, observa-se que o sistema educacional público precário resulta no aumento da repressão policial. Escolas insalubres e a falta de investimentos para motivação educacional faz com que quase 4 a cada 10 alunos abandonem a escola, segundo o IBGE. Como consequência, a fonte de renda mais fácil é o crime organizado, que transforma os jovens em ameaça à segurança pública. Olha só, Rafael, você cometeu um erro aqui que é muito complicado para a redação. Você falou assim, ó, como consequência, a fonte de renda mais fácil é o crime organizado. Isso pode, eu sei que você não é uma pessoa preconceituosa, mas isso pode ser visto como uma afirmação preconceituosa, entendeu? Então, assim, como se todos eles, como se a maioria desses jovens fossem ser aglutinados pelo tráfico. Não é assim. Pode dizer que em alguns casos pode ocorrer que o tráfico de drogas aglutine, né, seduza, alicie essa juventude, uma parte dessa juventude. Mas a forma como você coloca parece uma generalização. Parece que todo jovem vai optar pelo crime, entendeu? Então toma cuidado aí que você pode perder muito ponto aí na competência de coerência, na competência 3, tá bom? Tá. Pode seguir. Além disso, a formação inadequada de policiais é também fator influenciador à violência da instituição. Devido à falta de recursos, o curso realizado pelos cadetes é precário e quase totalmente composto por treinos de combate. A partir disso, o oficial não sabe lidar com a adversidade de outra forma a não ser a que lhe foi ensinado, implicando o Human Rights... eu esqueci o resto. Implicando no fato de a polícia brasileira ser a mais letal segundo a HRW, né? Isso. Human Entendi. Rights, alguma coisa. Entendi. Presta atenção aqui. Aqui foi o parágrafo que você pegou mais no ponto da redação. Aqui você falou mais sobre o tema da redação realmente. A questão da educação das crianças não perpassa a violência policial, né? Você podia falar de guerra às drogas, você podia falar de baixo salário, de uma atuação racista da polícia. A questão da educação no primeiro argumento não ficou tão bom. A formação inadequada dos policiais aqui ficou mais interessante. E aí você ainda utilizou um dado aqui para sustentar isso. Então isso aqui fez com que o seu parágrafo ficasse interessante. Pode ir para a conclusão, por favor.
É evidente, portanto, que o sistema de educação público deficiente e a má formação de policiais são causadores da violência policial. Visto isso, o Ministério da Educação deve reformular o sistema de ensino e o Ministério de Segurança Pública reelaborar o processo de formação dos cadetes para evitar o abandono escolar e a ação inadequada ou violenta da polícia. Com isso, a realidade deve se aproximar da etimologia na sociedade brasileira. Então, abandono escolar aqui ficou meio nada a ver. Como eu te falei, a questão da educação, do Ministério da Educação, não são os principais pontos para você discutir numa redação sobre violência policial, né? Existem outros 21 ministérios, né? As pessoas falam muito em redação em Ministério da Educação, você falou do Ministério da Segurança Pública, né? É interessante, né? Realmente, falar do aparelhamento da polícia, da importância desse desaparelhamento, né? Da ausência de uma agência de inteligência bem coerente que conecte as polícias, né? Então, assim, ficou faltando um pouco na sua proposta de intervenção, também deixou um pouco a desejar aqui, tá bom? Então, mas eu vou... Acabei então, me enrolando um pouco nesse finalzinho. não tem problema não, relaxa. Vamos ter uma aula sobre a proposta. Olha só, eu vou te dar 140 de proposta, tá? Competência 5. Na competência 4, você articulou algumas ideias, mas outras não ficaram tão boas, 160. Competência de coerência, competência 3, você vai ficar com 140. Competência 2, 160. E competência 1, 160 também, tá bom? Então, acho que você tira aí mais ou menos 780 numa redação como essa, tomando cuidado para não perder ponto aí na questão dos direitos humanos. Mesmo que não seja uma competência do Enem, não tem mais isso de desrespeitar os direitos humanos, é algo pouco coerente, tá? Se você ficar falando de coisas como assim, o jovem vai apelar para o tráfico, esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso, nota 780 para a redação do Rafael.